Olá, muito obrigado por se juntar hoje. Então, como sempre, você sabe como isso acontece. Por favor, não tome decisões de compra com base no que vamos falar hoje, porque estamos falando principalmente sobre coisas que ainda não estão no produto. Então, o plano pode mudar. Então, por favor, lembre-se disso enquanto passamos por coisas. Então, as coisas sobre as quais queremos falar hoje, primeiro, quero passar por algumas das novas atualizações realmente emocionantes que estão chegando em ferramentas civis e ACC. Depois que ela terminou, Mike Deacon se juntará a nós para dar um novo versão beta do visualizador de resumo, se estiver disponível. Então também vamos entrar em algumas coisas que são algumas coisas prospectivas futuras ao redor do espectador do modelo e queremos obter algum feedback. Então, eu quero parar de compartilhar e passá-lo para a Baitana para passar ferramentas civis e coisas ACC. Então, Itana, o chão é seu. Obrigado. Então você deve ver minha tela agora. Certo? Tudo bem. Então, olá a todos. Estou aqui como mencionado para dar algumas atualizações sobre ferramentas civis. Esta iniciativa que chamamos de Projeto de Infraestrutura há algum tempo está no ACC, mas o nome amplo ela é Ferramenta Civil. Então você pode referir-se aqui como ambos intercambiáveis. Estou muito animado em anunciar que as ferramentas civis foram lançadas, a primeira versão delas desde a última quinta-feira, na verdade, não, sim, na última quinta-feira, já estamos na quinta-feira, então faz uma semana. Então, para aqueles que trabalham no ACC, você pode ter visto um anúncio no produto, mas eu não tenho certeza de quantos de vocês estão usando ativamente o ACC. Então, sim, eu acho que seria ótimo dar-lhe uma atualização sobre isso. Então, eu quero passar algum tempo mostrando os recursos incluídos nesta primeira versão. Vou mostrar uma demonstração rápida e depois tocar com base nos recursos que estamos procurando no futuro próximo e mais depois. Então, antes de saltar sobre isso, quero perguntar se você pode me mostrar uma reação, como um polegar para cima, se você já testou, ferramentas civis fazem melhor, ou se você está familiarizado com isso, seria bom ouvir isso. Então, sim, acho que não posso ver os números, mas a equipe ele pode me atualizar mais tarde. Mas eu vi alguns deles entrar. Que legal! No entanto, passarei algum tempo como mencionado para através dos recursos, então deixe-me começar a fazer isso. Então, este é o local para representar a área de foco da equipe, com alguma codificação de cores. Então, o verde foi liberado, o azul está ativamente em andamento e o amarelo é um plano futuro. Então, vou fornecer alguns detalhes daqui. Como um começo, este é o primeiro e provavelmente mais importante do trabalho para fazer o alinhamento do visualizador AC consciente. Então, se você estiver familiarizado com o espectador antes disso, selecionar uma geometria 3D profissional e visualizá-la era bastante difícil antes. Então, agora reconhecemos a geometria de alinhamento e perfil, que consiste com a entidade 3D de um desenho 3D de série, permitindo que você selecione destácios e selecione através do suspenso que mostrarei na demonstração. Você sabe que também visualizamos o alinhamento correspondente. Existem opções de configuração nas etiquetas. Sim, isso é como um auxiliar visual para entender qual é a geometria que você pode selecionar como alvo para revisão.
e depois executar todas as suas capacidades, todas as funções que eu vou explicar em um momento. Portanto, grande parte do trabalho relacionado ao que você pode fazer com o alinhamento está relacionado à capacidade de rastreamento da estação. Portanto, neste painel de ferramentas civis, adicionamos uma seção chamada Estação Atual, que permite basicamente localizar a posição desejada na geometria 3D. Então você pode fazer isso de várias maneiras sem ilustrar esse GIF. Para que você possa arrastar manualmente o rastreador da estação através da geometria. É claro que segue a geometria em 3D. Você pode inserir um valor da estação e usar o passo ou alguns para a estação desejada. O intervalo do passo também é configurável em um pouco. Um recurso muito bom e altamente solicitado é a secção. Portanto, fornecemos um plano de corte vertical perpendicular à geometria 3D para o Lingman na estação desejada, para que você possa revisar os detalhes da seção transversal que haviam sido ocultos antes. A função da seção existente funciona, mas é realmente difícil encontrar um plano de corte perpendicular à geometria. Então isso realmente ajuda a esse respeito. Se necessário, você também pode reverter a direção do plano de corte. Sim, isso funciona com o conceito de rastreador de estação. Portanto, se você mover o rastreador da estação, a seção se move junta. Na verdade, essas três peças principais são as ferramentas civis lançadas. Eu quero ligar para as coordenadas do local, mesmo que isso tenha sido lançado um mês antes. Isso não está especificamente relacionado às ferramentas Civic, apenas porque elas também funcionam para outros formatos de arquivo em 3D, como o Rabbit Navisworth. Mas eu quero chamá-lo porque fizemos esse esforço porque entendemos que saber coordenadas é realmente importante no domínio civil. Então você pode trabalhar com isso em conjunto com ferramentas civis. Claro, se você gostaria de saber mais, há alguns recursos que eu posso compartilhar mais tarde quando o Mike está apresentando. Eu posso compartilhar a documentação. Há um chamado na saúde do CB3D, mas a maioria da documentação está na saúde do Docs, que é onde o produto está surgindo os recursos. Então também há um post de blog de Drop de Tecnologia que eu compartilharei, caso você estiver interessado ou quer compartilhar com as partes interessadas. Então deixe-me entrar em uma demonstração aqui. Então sim, deixe-me começar daqui, caso alguém não esteja muito familiarizado com essa parte. Então este é o gerenciamento de documentos. Você tem uma hierarquia de arquivos de projeto com diferentes arquivos. Claro, aqui você pode ter diferentes formatos e versões de arquivo. Portanto, para acessar nossas ferramentas, você precisa entrar no visualizador. Portanto, uma vez que a lista de arquivos tenha processado o ícone correto atual aqui, você pode clicar nele e ele o abre no visualizador de ACC. Dependendo do formato, diferentes visualizações estão disponíveis. No caso de arquivos de desenho 2D e 3D são criados, e para nossas ferramentas você precisa passar para a visualização 3D. Então, uma vez que você abrir um arquivo de desenho, um arquivo DWD em 3D, mostraremos este botão de ferramentas civis aqui. Então, se você abrir um desenho automático que não é um desenho 3D civil, você ainda verá este botão, mas mostraremos uma mensagem dizendo que você não pode usá-lo porque não há geometria válida. O mesmo pode acontecer se você abrir um desenho 3D civil que não tiver alinhamento e perfil, ou um desenho 3D civil que possui, mas não pode ser visível em 3D. Então, antes de ir lá,
quero mostrar rapidamente o Civil para poder explicar qual a configuração precisa acontecer no Civil 3D para exibir a geometria certa. Sim, como regra geral, o que você verá no LMB é um pouco como uma tradução do que você verá na visão 3D de Civil. Então eu recomendo isso. Portanto, se a superfície precisa ser visível, a triangulação é ideal. Eu quero esconder por um segundo por simplicidade. Então, se você quiser uma representação boa, pode ajustar a representação das telhas de serviço de código e cores, porque por padrão é muito verde e vermelho. Talvez o resultado em LMB não seja tão bom quanto alguém deseja. Se não gerar estilos de maneira proposital, há muito ruído e podemos revisitar o estilo visual do 3D Civil em 3D geral. Se você não gerar estilos de maneira propositada, há muito ruído. Então, com esses também estamos abrindo a oportunidade de revisitar o estilo visual do 3D Civil em 3D mais geral. Em 3D Civil, o alinhamento representa a geometria horizontal 2D e o perfil representa a geometria vertical 2D. Então, esse também é um conceito interessante. Em 3D Civil, o alinhamento representa a geometria horizontal 2D e o perfil representa a geometria vertical 2D. Isso é traduzido para LMB como o visualizador como um perfil que representa a geometria 3D. É por isso que precisamos editar esse estilo de perfil em 3D para que ele seja visível. Isso é realmente muito simples, mas eu só quero chamá-lo porque pode não ser visível em seu modelo ou você sabe da maneira como você trabalha atualmente. Portanto, é importante saber que você precisa de um estilo que é visível a cadeia 3D na direção da visualização do modelo. Essa é a única coisa que é necessária. Então, uma vez que isso for satisfeito, você entra nas ferramentas civis e mostramos as que são visíveis. Neste suspenso, chamamos essas geometrias válidas. O alinhamento é apenas um nó aparente para entender onde o perfil pertence a qual alinhamento. Mas você não pode realmente selecionar o alinhamento. Você só pode selecionar perfis e você pode procurar aqui para encontrar a geometria que você deseja. Estamos destacando antes de selecionar e, quando você o seleciona, também estamos zoomando. Também estamos pensando se esse zoom é realmente conveniente ou perturbador. Então, se alguém tiver algumas ideias, eu estou interessada em ouvir algum feedback sobre isso. Sim, basicamente isso é como o que reconhece o alinhamento e o perfil, e essa é a área onde o rastreador da estação ocorre. Por padrão, quando você seleciona uma geometria, definimos a estação atual como a estação inicial. É por isso que você vê esse valor aqui. Esta linha perpendicular representa o rastreador da estação. A princípio, é bastante grande porque se adapta à geometria. Mas uma vez que você se aproximar da geometria, basicamente tem uma distância mais razoável. Então, você pode arrastá-lo através da geometria, você pode inserir um valor, digamos assim. Agora não há câmera, então você pode usar o zoom para a estação atual para encontrá-la. Você também pode usar esses passos que, por padrão, usam um aumento de 25 metros. Gosto de me posicionar perto desta ponte porque é legal. Além disso, fornecemos coordenadas para o leste e o norte e um valor de elevação da estação atual. Uma coisa que não mencionei é que também fornecemos as coordenadas para o leste e o norte em um valor de elevação da estação atual. Então é basicamente esse ponto ali.
Você também pode esconder e mostrar este rastreador de estação quando exibir e esconder. Também existem essas etiquetas que são adicionadas como você. Portanto, à medida que você aproxima-se da geometria usando o zoom, um intervalo mais próximo é adicionado. Você também pode configurar a formatação aqui. Eu acho que já discutimos isso algumas vezes, mas sim, você pode decidir. No entanto, é melhor para você. Temos restaurado isso para os padrões e os padrões estão codificados rígidos. Então é o nosso padrão. A característica final nessa área é a geometria do modelo de corte. Então isso cortará perpendicular à geometria na posição do rastreador da estação. Como mencionado, você também pode arrastá-lo e usar diferentes espaços e a seção de corte reverso 1. A chamada importante é que esse plano de corte está associado ao rastreador da estação, portanto ele precisa ser visível. Se você esconder o rastreador da estação, também esconderemos o plano cortado. Se você não estiver no modo de limpeza cortada, mas o rastreador da estação está oculto, você não pode usar nenhum disso. Sim. Uma coisa que não mencionei é que eles avançam rápido, mas uma vez que eles chegarem à estação inicial da estação final no futuro, planejamos que essas estações também sejam para estações críticas na geometria. Mas por enquanto, eles só vão começar. Esse é o escopo desta primeira ferramenta civil. Como mencionado, também temos coordenadas de ponto disponíveis. Sim, este é muito simples. Você pode apenas clicar em algum lugar para obter coordenadas e elevação. É claro que você pode trabalhar com outras medições e elas funcionam da mesma maneira que a barra de ferramentas de medição atual. Pode usar outras medições, funcionam como a barra de ferramentas de medição. Deixa-me voltar à minha apresentação agora. Então eu também quero falar sobre o próximo, desculpe. Então, se você está familiarizado com a versão beta que estamos executando sobre este projeto, você provavelmente percebe que a medição de deslocamento da estação não faz parte desta primeira versão. Esta é uma decisão intencional porque enfrentamos alguns problemas técnicos com esse recurso, mas a equipe está trabalhando ativamente para trazê-lo de volta muito breve. O recurso permite que você possa obter a estação mais próxima na geometria selecionada na ferramenta civil em qualquer ponto da geometria. Também adicionamos um deslocamento vertical e horizontal e um valor da estação. Nós também estamos integrados na barra de ferramentas de medição, então você pode combiná-lo com o resto das medidas e seguir o mesmo padrão que o resto das medidas. Então isso chegará em breve e, em seguida, estamos pesquisando ativamente algumas áreas ou começamos a fazer algum esforço para apoiar nosso problema. Então isso também é uma observação para o fluxo de trabalho atual. Não estamos salvando o que chamamos de propriedades de ferramentas civis no problema. Portanto, se você tiver uma seção de ferramentas civis nesse plano e criar um problema, isso não será salvo. Portanto, se outra pessoa acessar o problema, ela entrará no instantâneo certo e na orientação da câmara e assim por diante. Mas não conseguimos o avião cortado. Então, queremos fazer isso. Esta é uma das primeiras coisas que faremos porque acreditamos que o problema é uma parte realmente importante do fluxo de trabalho da visualização. Então, isso também é algo que a equipe entrará em breve quando terminar o deslocamento da estação.
Sim, isso realmente ajudará a comunicar. Incidências no design, usando linguagem relacionada à estação para resolver problemas mais rápido. Outro é muito solicitado para apoiar isso na coordenação do modelo. Então eu sei que este é um dos mais solicitados. Também estamos realmente ansiosos por ter ferramentas civis na coordenação do modelo. Eu acho que é um bom passo deixá-los nos documentos primeiro para que possamos nos ajudar a ter sucesso na coordenação do modelo. Então já estamos discutindo e pesquisando nessa área, mas é um pouco mais complexo e envolve outras equipes, mas estou confiante que chegaremos lá. Sim, isso é basicamente sobre o uso das mesmas funcionalidades de ferramentas civis que você pode usar no documento, mas no contexto do modelo agregado. Então, você pode se referir a uma geometria linear quando precisar. Talvez haja outras partes do seu fluxo de trabalho de coordenação que não precisem. Portanto, precisamos integrar de uma maneira que você possa fazer revisões de ferramentas civis e revisões de ferramentas não civis ao mesmo tempo. É claro que depois que tivermos suporte a ferramentas civis em problemas no documento e temos essa integração pronta, você também poderá criar e revisar problemas com contexto de ferramentas civis na coordenação moderna. E isso envolve também conflitos, é claro. Então essa é uma ferramenta muito poderosa. O último é que está incluído aqui, mas não considero necessariamente parte do trabalho de coordenação do modelo, embora esteja um pouco relacionado a ele, o que melhora um pouco a hierarquia dos desenhos civis no navegador de modelo e o processamento de propriedades que afetam o desempenho da coordenação do modelo. Então estamos estudando todos esses tópicos e ainda precisamos definir o escopo. Mas sim, eu vou mantê-los atualizados. Depois disso, isso acontece um pouco mais tarde, porque queremos fazer o trabalho de coordenação do modelo primeiro e, bem, vamos investigar o suporte ao arquivo IFC. Portanto, os recursos de ferramentas únicas podem ser usados em objetos de alinhamento IFC que vêm do arquivo IFC 4.3. Isso também foi muito solicitado por muitos de vocês. Então vamos discutir isso em algum momento deste ano. É tudo o que quero compartilhar. Desculpe minha confronta. Talvez eu tenha tomado um pouco mais do que o esperado. Sinta-se livre para contactar se quiser se envolver. Também existem descartes incluídos no portal de recursos. Nas próximas semanas irei incluir mais algumas áreas de radar para que você possa ligar e priorizar a sua voz. Por favor, sinta-se à vontade para assistir e votar. Sim, também estamos considerando reformar nossa participação da revisão da primavera. Então, em algum momento nas próximas semanas, forneceremos mais instruções sobre como obter, como se registrar e como se envolver. Então, há muitas maneiras de ter uma voz nesta funcionalidade. Então, sim, se você quiser fornecer algum feedback, não hesite em contactar. Sim, é exatamente isso. Tinha alguma pergunta? Isso deve estar lá. São algumas perguntas, mas para dar tempo suficiente a outras pessoas, recomendo que se você puder dar uma olhada nas perguntas e responder no bate-papo, ou desculpe. Você pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Sim, isso é ótimo. Obrigado. Ok, coisas ótimas, Aitana. Obrigado a todos que forneceram feedback sobre a versão beta das ferramentas civis ao longo do tempo. É ótimo ver seu feedback ter um impacto aqui. Ok, então, a seguir, Mike. Acho que você não já participou desses webinários antes, então bem-vindo, Mike. Mike é um dos nossos proprietários de produtos na equipe de soluções de realidade de Kit Realidade. Então, Mike, o que você tem? Sim, muito obrigado. É bom estar aqui. Na verdade, voltarei de novo e realmente aparecerei, mas estou aqui
puramente para iniciar um vídeo de Bart. Acho que alguns de vocês sabem que roubarmos Bart, para resumir. Sim, recentemente. Eu acho que ele acabou com vocês. Mas sim, estou aqui puramente para iniciar o vídeo dele e responder a qualquer pergunta sobre o resumo que ele pediu. Então, a boa coisa é que, se for eu, agora vou gofrar por 1 hora. Mas, felizmente, Bart continuou a fazer um vídeo bom e conciso de 6 minutos, que deveria nos manter no caminho. Deixe-me compartilhar minha tela. Ok. Sim, então o Bart apresentou-se no contexto do vídeo dele, mas como eu disse, ele não conseguiu se juntar ao último minuto, é por isso que é uma gravação e sou eu. Estamos ansiosos para apresentar isso a você o mais rapidamente possível. Fiquem atentos ao que Bart tem a dizer. Todos. Este é o Bart e agora trabalha como um dos proprietários de produtos para soluções reais. A equipe está muito animada em anunciar que a versão beta de Recap Viewer 2026 está agora ao vivo e convidamos você a ajudar a testar e fornecer seu feedback, o que também nos ajudará a melhorar nossos produtos e fazer uma versão qualificada e valiosa para você. Então todos vocês devem receber uma notificação por e-mail sobre o anúncio beta. Portanto, basicamente, se você estiver no modelo futuro, pode ir diretamente para a construção resumida aqui e abrir esta página beta. Por favor, note que este é um programa beta apenas por convite. Então você sabe, se você é um usuário beta anterior, já habilitamos você para ir diretamente para o seu projeto SCC e abrir qualquer arquivo RCP. Você sabe, ele se conectará à construção beta, clicando no botão Experimentar Beta. Se você não vir, você sabe, tente o botão Beta para que você possa concluir esta pesquisa curta e nós ativaremos isso para você. Ok, deixe-me apresentar alguns destaques sobre o novo desta versão beta. Ok, aqui estão os destaques da nova versão beta do visualizador de Recaps 2026. Primeiramente, digitalize o grupo. Então, habilitamos o grupo de varredura para o visualizador de resumo. O grupo de varredura disponibiliza um método estruturado para organizar e gerenciar um grande número de varreduras dentro de uma nuvem de pontos. Então, imagine que é realmente fácil acabar com 10 ou até centenas de digitalizações dentro de um conjunto de dados de nuvem de pontos. Atualmente, você pode agrupá-los como locais de digitalização no Recap Pro. Na versão beta, é ativada a publicação desses locais de varredura existentes e grupos de varredura no ACC. Então, esses grupos podem ser transferidos durante a publicação e você pode continuar trabalhando neles, trabalhando no lado do visualizador, gerenciando, você sabe, a nuvem de pontos no ACC. Portanto, basicamente, você pode executar todas essas operações de gerenciamento de grupos, como criar um novo subgrupo de grupo, mover digitalizações e reorganizá-los entre diferentes grupos. Depois de fazer isso, você pode até sincronizá-lo de volta para a área de trabalho. Então, você pode ver que todas essas alterações de edição de grupo são sincronizadas ao clicar neste botão de sincronização no Recap Pro. Em seguida, temos um aperfeiçoamento na visualização real. Portanto, o recurso de visualização real permite que os usuários experimentem uma visualização panorâmica de seu projeto, combinando várias imagens de alta resolução em uma visualização perfeitamente 360 degradê. Então, no visualizador de resumo, a experiência anterior é que você experimentará uma pausa, que é bloqueada por uma roda giratória. Você sabe, os dados estão sendo baixados e se prepare uma vez que você pular entre várias bolas de espelho. Com esse aprimoramento, todas as texturas e dados das imagens são armazenados em cache, transmitidos antecipadamente, proporcionando uma experiência suave ao navegar entre vulnerabilidades de digitalização. Recebemos feedback bastante positivo dos usuários existentes de visualização real. Então, não sinta livre para experimentá-lo para sua visão real.
Portanto, o último destaque também é aprimorar nossas ferramentas de extração de recursos lineares existentes. Portanto, essa ferramenta permite que os usuários extraiam informações de recursos lineares de nuvens de pontos como RD.Curbs. Portanto, ele usa um modelo pré-definido que contém pontos críticos e verifica a seção transversal da estrada e usa algoritmos de aprendizado de máquina para identificar a melhor correspondência desses pontos críticos e conectá-los. Como resultado final, você conhece as linhas de recursos e elas podem ser compartilhadas e usadas em ferramentas de criação ajusante, como Civil 3D, para melhorar o fluxo de trabalho de design. Esse novo aprimoramento permite que você entenda a capacidade dessa ferramenta de se adaptar mais em curvas. Você conhece curvas como você conhece carneiros e viradas na estrada. Portanto, torne esse processo de extração mais automático e preciso. Então, sim, não tenha a liberdade de testar isso. Definitivamente queremos ouvir seus resultados com essas melhorias. Sim, mais parâmetros foram adicionados ao algoritmo para que você saiba que os frustuns são mais eficazes. Você sabe? Procure um escopo mais amplo para identificar a melhor correspondência. Ok? Isso é tudo. Obrigado por assistir. Realmente incentivamos você a testar esses dados e fornecer seu feedback. Se você tiver alguma coisa para contactar o Portal Futuro, o canal de resumo, ou contactar diretamente nós. Obrigado. Que legal. Sim. Então acho que percebi que o vídeo final não foi transmitido muito suavemente. Foi registrado, mas não tenho certeza de que ele flui bem. Mas, se você está familiarizado com o recurso de extração linear dentro do visualizador de resumo da área de trabalho, a grande mudança nesta atualização beta é que houve uma atualização de desempenho. Portanto, cada seção transversal funciona muito mais rápido, o cálculo é muito mais rápido. A segunda peça é mais precisa, com uma variedade de densidades de nuvens de pontos diferentes, portanto não para tão. Ele conseguiu lidar melhor com as densidades variadas em toda a característica linear. Então, o tipo de desenvolvimento principal é que agora pode parecer um canto redondo. Então, em vez de parar toda vez que a curva se move ou algo assim, o que agora faz é fazer uma varredura e encontrar o que encontrar se essa curva está virando para a esquina. Além disso, aperta a seção transversal para refletir melhor a curva, em vez de aderir ao tipo de 1 metro ou à posição de ponto de cada metro que você definir. Que legal. Então sim, isso é tudo de nós. Como eu disse, voltarei outra vez e realmente apareço, mas agora vou conversar e responder a qualquer pergunta. Muito bem. Sim, coisas boas, Mike. Ei, só há uma pergunta. Mas sim, talvez seja bom fazer isso ao vivo. Tão semi-relacionado, então Miguel perguntou ao excluir pontos e resumir. É possível preencher essas áreas pela Interpol e interpolar? Por exemplo, ao remover veículos e árvores e similares. Ok, sim, eu entendo. Não é possível no momento. Nós bem-vindo da minha equipe. Minha equipe cuida da malha. Então você pode tentar engrenar e ver o que acontece. Deveria preencher os buracos abaixo do carro e coisas semelhantes. Sim, isso faz total sentido. Entenda. Embora não seja viável no momento, vou adicioná-lo ao planejamento. Ok, talvez eu não acompanhe. Eu sou de qualquer forma, ele só tem uma pergunta. A nova navegação mais rápida da visualização de bolhas funciona com projetos já carregados? Não tenho certeza se isso é. Que legal. Sim, justamente isso. Até agora, foram todas as perguntas que notei. Mike, continue monitorando o painel de perguntas e respostas, pois outras podem surgir. Vou prosseguir. Você quer fazer algum comentário antes de passar para Frank? Sim, obrigado. Gostaria de responder a Mário Morales, pois digitei e pressionei Enter muito rapidamente. Você está perguntando sobre planos para selecionar um alinhamento no visualizador. Isso está em nosso backlog, mas ainda não posso fornecer essa atualização.
O problema que você mencionou é que possui muitos alinhamentos longos, e o nome principal do alinhamento pode ser tedioso na seleção. Então também temos algumas melhorias em melhoria. Planeia fazer essa lista suspensa e um pouco mais agradável e mais fácil de entender. Além disso, se você pausar no nome do item, deve ser mostrada uma dica da ferramenta com o nome inteiro, caso isso ajude. É tudo isso. Obrigado, Tim. Que legal. Sim, feliz que você salte. Ok, última parada, Frank. Do que estamos falando? Visualizador de modelo. Sim, obrigado, Time. Você pode me ouvir? Nós. Agora pode. Ok, obrigado. Deixe-me compartilhar minha tela. Sim. Então, sim, a sessão de hoje é mais detalhada, mas queremos primeiramente agradecer. Agradecemos pelos seus feedbacks sobre o visualizador do modelo. Um feedback importante que coletamos de seus homens é sobre a transparência de seus homens no visualizador de modelo, porque quando você adiciona uma superfície grande ao espectador do modelo, é muito difícil ver cenas sob a superfície. Então, na verdade, isso é sobre requisitos. Mas sim, com base nisso, queremos apenas pedir a muitas pessoas que passem por suas várias propostas de design que temos neste momento para obter algum tipo de feedback sobre a direção do design de onde estamos. Então a primeira opção aqui é deixar-me melhorar isso no meio agora. Então a primeira coisa é que estamos pensando em adicionar uma configuração de transparência para corretores e superfícies. Para que você possa observar abaixo do painel de configuração, incluímos um campo de transparência para corredor e superfície. Você poderá inserir diferentes valores para a transparência. Isso significa que para todos os objetivos adicionados ao visualizador de modelo, a configuração transparente será aplicada diretamente à nuvem e à superfície. Isso é apenas uma mudança. Você pode salvar a configuração, você sabe fazer alguma personalização. Isso será o aplicativo. Esta será a configuração no nível do aplicativo. Esta é a primeira opção. Faremos uma pesquisa com alguns feedbacks sobre várias opções posteriormente. Mas aqui há uma segunda opção. Basicamente, você pode ver aqui que temos nossa opção de exibição da mesma forma. No entanto, há uma configuração aqui 50%, mas você pode ver que temos apenas uma configuração geral em vez de uma configuração de superfície e cartão ou caminho separado. Mas como resultado, adicionamos nosso menu de competição semi-transparente aqui. Ao clicar com o botão direito na superfície, você pode alternar para a semi-transparência. O que ele faz apenas lhe dá um controle granular da transparência em diferentes objetos. Sim, essa é a segunda opção. Sim, vamos passar para a terceira opção. Deixe-me alterar aqui. Esta é a terceira opção. Aqui é interessante. Removemos a configuração transparente do painel de configuração, no entanto, apenas adicionamos aqui. Quando você seleciona um objeto, você pode alterar o valor de transparência para esse objeto específico, dado que é apenas que não há configuração geral, mas você pode apenas controlar a configuração transparente de diferentes superfícies neste caso e também diferentes objetos atuais. Sim, mas acho que há uma grande diferença. Nós lhe damos o tipo de controle granular no nível do objeto para diferentes propostas. Mas você sabe o fato constante que você sabe que isso também adicionará complexidade. Sim, por fim, porque você sabe que para o modelo, para a configuração transparente no visualizador de modelo, nós apenas podemos suportar curvas na superfície para as três opções acima. Mas, no entanto, para a terceira opção, para a última opção, você sabe, nós podemos adicionar um controle aqui, ou seja, você sabe, você pode controlar a transparência na caixa de diálogo de propriedades da camada para a alteração. Se você mudar a transparência de 0 para 1880%,
O valor da transparência afetará o espectador do modelo e a câmera de junção. Ele tem boas contagens e contagens pessoais porque precisamos redesenhar a câmera e o visualizador do modelo. Isso significa que o desempenho não será, você sabe, não será tão bom quanto outras opções. Sim. Então isso é para diferentes opções de design. Sim, deixe-me porque sou o último, então posso passar mais tempo aqui. Então, se não for mais, não vi nenhuma pergunta entrar. Então presumo que suas outras propostas sejam muito claras agora. Então o próximo passo é que eu quero lançar uma pesquisa. Os amigos, deixe-me colocar esses três na conversa. Espero sinceramente que seja somente para compartilhar o link para a pesquisa. Portanto, necessitamos de nossa colaboração para nos fornecer a orientação na qual iremos seguir. Então, se você abrir o balanço, deixe-me compartilhar o balanço aqui. Ok, isso é sobre a pesquisa que na verdade só queremos. A primeira pergunta é sobre quais opções você pode aceitar ou achar que pode atender às suas necessidades. Este é um múltiplo. Você pode selecionar várias opções. Sim. A segunda pergunta é basicamente se você pode escolher apenas uma opção, qual você acha que é a melhor. O outro é que você tem um pedido para chegar lá, você sabe, para controlar a transparência no nível do objeto ou apenas para adicionar. Talvez, por exemplo, você tem várias superfícies adicionadas no visualizador de modelo. Você quer controlar a transparência de toda a superfície de uma só vez. Você não precisa alterar essa transparência para diferentes superfícies. Essa é uma diferença positiva entre essas duas opções. Um fator adicional muito interessante é a presença de algumas configurações transparentes pré-definidas, por exemplo, 2003-850. Nós forneceremos um controle deslizante, permitindo modificar rapidamente entre as diversas configurações transparentes disponíveis. Sim, eu provavelmente acredito que é tudo sobre o servidor atualmente. Se você estiver interessado em nos dar mais feedback ou comentários adicionais, não sinta à vontade em deixar suas informações de contatos. Nós apenas convidaremos você para enviar uma demonstração ou pesquisa. Existem diversas formas de discutir os requisitos digitais com você em detalhes minuciosos. Sim, eu acredito que sim. Permita-me verificar. Sim, é tudo o que tenho agora, equipe. Eu acho que estou pronto agora. Que legal. É ótimo, Frank. Não vejo outras perguntas, além da pergunta que parece que o Mike está trabalhando no painel de perguntas e respostas agora. Fiz. Tudo bem. Então, sim. Então, muito obrigado por muitos micrófonos e Frank por apresentarem hoje. Muito apreciado e obrigado a todos pelo feedback que você se juntou e vamos pegá-lo na próxima semana. Então, obrigado por ter tempo. Desejo-lhe um bom dia.